Shalom, gente, boa noite. Mais uma semana. Como vocês sabem, nós estamos nessas raízes e alinhado com o orgulho. E hoje nós vamos falar sobre um contexto. Eu creio que nós iremos parar um pouco aqui, ou seja, demorar um pouco nesse contexto. Nós vamos falar sobre rebeldia. A rebeldia que é um ataque contra o poder ou a autoridade que venha a estar em vigor, né? Quando nós vamos analisar, digamos que esse foi o primeiro pecado, a rebeldia. Quando nós analisamos, Adão, Eva, desobedeceram, né? A ordem direta do Eterno. E por isso, até hoje, né? Essa raiz ligada à rebeldia faz com que os rebeldes eles sofram várias consequências negativas. Ou seja, gente, mais cedo ou mais tarde, os rebeldes eles sofrem. Isso, Lúcifer foi rebelde. Então, gente, aqui é um contexto de uma raiz ligada ao orgulho. Vamos analisar o primeiro texto? Vamos para 1 Samuel, gente. Olha só. 1 Samuel, o capítulo 15. O versículo 23. Nós vamos começar aqui, depois nós vamos, né, nos aprofundar cada vez mais. Versículo 23 do capítulo 15 de 1 Samuel, gente. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A rebelião, e esse texto, como vocês sabem, é o texto ligado à desobediência de Saul, né? E o contexto da rejeição. Nós vamos focar no tema, que é rebelião. E não é apenas um ato de desobediência, é como se evidentemente fosse uma expressão, gente. Ou seja, eu me rebelio à autoridade divina e à humana. Quando nós vamos compreender profundamente a rebelião, nós precisamos explorar, gente. Explorar biblicamente. E eu digo para vocês, nós vamos demorar um pouco aqui. A rebelião, ela está realmente relacionada ao contexto em que nós vamos nos opor à vontade do Eterno e aos princípios divinos estabelecidos. Vocês sabiam que você, quando nós, exemplo, as pessoas que o Espírito Santo fala muito, ele delega, né? Profeticamente falando, né, a Bíblia, né, da forma mais, não biblicamente, mas nos dias de hoje, né, aquelas pessoas que vão entregar, né, uma mensagem, né, um mensageiro, né, e assim não fazem, né, entra em um contexto de desobediência. Só que a rebelião é mais do que uma simples desobediência. E aqui entra essas pessoas, entre outros contextos, de forma consciente. O Espírito Santo delega algo, vai fazer aquilo, vai falar isso, vai falar aquilo, faz isso, faz aquilo, se movimenta aqui.
mas a pessoa conscientemente ela escolhe seguir um caminho próprio, em vez de submeter a orientação e a liderança divina. O que aconteceu com Adão e Eva, gente? A rebelião, ela pode ser vista como a raiz de muitos problemas espirituais, sociais, pessoais. E essa rebelião, ela reflete, gente, ligado com orgulho, porque ela vai endurecer o coração. E está totalmente ligado com a mente. Coração e mente aqui trabalham de forma unida em uma rejeição, ou seja, rejeita a verdade do eterno. Essa palavra rebelião, quando você vai analisar aqui, no versículo, né, 23 aqui, ela tem um contexto, né, hebraicamente é miri, que significa, né, rebelde, né, rebelião, mas tem uma outra raiz, mará, que significa ser controverso, ser teimoso, ser desobediente. E aqui o ser desobediente, ele entra também como uma relação ao Pai, também como uma relação a Deus. E essa palavra, ela também entra, gente, na raiz mais profunda da palavra mara, amargo, como vocês sabem, ou seja, a fonte com a água amarga. Imagine o que uma pessoa rebelde ela gera, amargo. E esse termo, de forma hebraica, né, é uma resistência. A alma da pessoa, né, essa alma em si, a pessoa, de forma consciente, inconsciente, subconsciente, ela tem uma resistência ativa, ou seja, uma insubordinação deliberada. E aí nós vemos passagens inúmeras relacionadas à rebelião. O desprezo, né, o qual essas pessoas têm em relação à autoridade estabelecida. E aqui eu repito, seja de Deus ou humana. E esse versículo que nós falamos, gente, é um dos mais que é bem trabalhado na questão da rebeldia. Por quê? Porque ele trabalha profundamente, ele é como se ele, né, detalhasse um pouco mais também. Porque ele fala, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Versículo 23 aqui, né? Ou o que quer que seja, a feitiçaria se move quando a pessoa é rebelde. Olha a porta que foi aberta. Uma porta para quê? Para a adivinhação, para os espíritos ligados à feitiçaria. O qual se refere também a uma raiz ligada a Balaão, quando se relaciona aos profetas. E aí, e essa obstinação, gente, é uma pessoa que é insolente, arrogante, presunçosa. E essa pessoa que está sendo atacada com rebelião, feitiçaria, obstinação, ela é uma idólatra. Automaticamente, se eu não me submeto, eu me idolatro. Gente, os profetas aqui, nossa, gente, sem que eles imaginem, eles se tornam os próprios ídolos do lar. Ou seja, como eu tenho visão,
como isso, como aquilo outro. Eu tiro os ídolos, né? As imagens, as esculturas, e eu me idolatro. Ou seja, eu não tenho direção nenhuma, eu não quero direção nenhuma, eu, particularmente, eu vou me rebelar. Então, a partir de agora, né, eu vou desobedecer ao Eterno e às questões éticas, morais, e aí eu vou me afastando da vontade do Eterno, sem imaginar. Eu ignoro os mandamentos e eu conscientemente opto a seguir os meus próprios desejos e inclinações. Vocês sabem a dinâmica aqui? A dinâmica de Lúcifer. E isso traduz, gente, em uma rejeição à autoridade divina, e aqui resulta em sérias consequências, sejam espirituais como materiais também. A rebelião contra o eterno, gente, ela é ligada totalmente com essa raiz de orgulho, ou seja, eu me sinto autossuficiente. Gente, eu como homem, não é muito fácil não, porque assim eu sei. E eu sei que essa questão, gente, hoje não está só no homem, né? Está ligada com empoderamento, está ligado com esse orgulho, ou seja, eu sou autossuficiente. Quando você vai olhar Salmos 14, do versículo 1, analisa agora. Salmos 14, do versículo 1. Caroline, então é possível estar em rebeldia sem perceber? Com certeza. Satisfaz o ego, é. Diz o insensato no seu coração, ou seja, o estúpido, né? Não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. E aí, essa raiz, ela gera também uma revolta ligada com a rebelião. Gera revolta, insatisfação, gera orgulho, tudo ligado com circunstância, gente. Observem muito bem em pessoas ligados com simplesmente, gente, com o ambiente aqui, que é um ambiente que seja ministerial, seja em tempos e estações, sempre aquilo em que uma liderança humana estabelecida pelo Eterno, ela vai trazer uma insatisfação para um e para o outro. E o porquê traz? Porque, gente, às vezes toca numa ferida. Toca numa ferida. E aí, esse tocar na ferida, gente, é como se você estava ali quietinho, né? Escondido. E trouxe luz. E aqui nós observamos essa questão tão profunda em Números 16. Abram aí, Números 16. Capítulo 16, gente. Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão,
filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Rubem, levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós, incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitar incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filho de Levi, disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filho de Levi. Acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vós fazer chegar a si, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo do Senhor e estar de perante a congregação para ministrar-lhe e te fazer chegar, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e todo o teu grupo juntos estais contra o Senhor. E Arão, que é ele, para que murmureis contra ele, mandou Moisés chamar a Datã e a Abirão, filho de Eliabe. Porém, eles disseram: não subiremos. Porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto? Senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei-o cada um o seu, perante o Senhor. 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário. Neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Vocês conseguiram entender que este espírito, né, que trouxe essa rebelião, dá para vocês entenderem que parece a mesma dinâmica de Adão e Eva? Chegaram para pensar, gente? Qual o ponto que este mesmo espírito traz essa rebelião, gente? Fazer com que seja gerado revolta, rebelião, e que resultam consequências trágicas. Gente,
e da mesma dinâmica. Não foi apenas para Corá, mas aos seus seguidores. E aqui essa palavra, né, que gerou essa revolta, ou seja, trouxe uma incerteza, trouxe um medo. Mesma dinâmica, gente. Adão e Eva. Levou a trazer a dúvida, o questionamento a quem, gente? Ali era o eterno, a autoridade divina, gente. Aqui Moisés. Gerando um questionamento, gente. Sempre. Esse espírito, gente. Irmãos, vocês que têm suas lideranças, né, os seus pais espirituais, essa, né, seja na empresa, seja onde for, gente. O questionar a autoridade gera rebelião, leva a indivíduos questionar. Esse espírito, ele gera essa raiz. E essa questão é muito profunda. É igual a Eva. Ela não foi só. Ela pegou ali, né? Rebelou-se e Adão. Olha aqui também. A mesma dinâmica de Corá. Ou seja, Adriana, o rebelado nunca quer ir só. Né? Não vai. Quando nós observamos também a primeira rebelião, gente, atribuída, né, ao contexto da queda de Lúcifer, né, criado perfeito, decidiu se rebelar contra o Eterno. Toma muito cuidado que esse contexto, ele é interno, gente. E ele é silencioso. Se você não buscar libertar-se, especialmente as mulheres, ouvido. Ele começa com uma direção. Uma pessoa recebe, se rebela, e aí ela vai contaminando, gente. Da mesma forma em uma igreja, seja onde for, gente. Você ouviu o que o líder falou? Você ouviu? E não sei o quê, não sei o quê. Aí já vai para outra, para outra, para outra, para outra, para outra. Toma uma proporção de Corá. E aí gera rebelião. Sabe, é muito diferente, gente, você, né? Ah, eu não concordo. Beleza. A outra coisa é Corá. Não fica para ser. Sempre gera, gente. Sempre leva uma outra pessoa. É como Eva. Sempre leva outra pessoa e outra pessoa. Quando eu termino a administração da igreja, você ouviu hoje? Entendeu o que foi hoje? Eu não gostei do que foi hoje. Não foi legal. Viu a roupa? Viu não sei o quê? Viu não sei o quê? Não tal, tal. Da mesma forma do fruto. Da mesma forma que foi arrastar, gente. O sacerdócio, gente, olha, é tão profundo que conseguiu a tribo de Levi, gente. Arrastou, Corá arrastou aqueles que viviam da mesma forma. A tentativa é muito profunda. Então, esse significado, essas implicações da rebelião, na essência, carrega, digamos que uma ideia, né? Faz tornar o adversário
um oponente. Ou seja, a pessoa agora ela é um adversário, ela é um oponente forte. E ela não sozinha fica nessa confrontação, ela leva outras pessoas e faz com que as pessoas também sejam afastadas. Ou seja, a Bíblia fala que é desviar, né? Desviar dos compromissos do eterno. E aí gera dificuldades, prejuízos. A Nara colocou: o mal precisa de muita companhia para se fortalecer. Assim é o rebelde, isso. E aí entra a feitiçaria, gente, ó, pela língua da serpente. A feitiçaria, ela gera na língua. E a rebelião vem, e aí começa a desobediência, a prática da feitiçaria, trazendo a natureza de idolatria. E a pessoa se idolatra, ou seja, não é por um simples entendimento, gente. Ela se auto-idolatra, o dono sempre da razão. É aquela questão do cavalo da razão, né, gente? Então, a comparação entre o contexto da rebelião e da feitiçaria, pelo contexto do ato de você se rebelar contra o eterno, é porque você já vai agora se afastando. Gente, esse período agora que nós estamos, as pessoas já vão se afastando, gente. Da pura adoração. Esse é o momento agora de gerar na tua casa, na tua igreja, a pura adoração, né? O fervor de ler a Bíblia, um adorar. Porque agora o que acontece? O Eterno luta as minhas guerras. E agora eu o adoro. E agora eu digo, Senhor, luta as minhas guerras. Eu descanso em ti. Mas não, eu vou me afastando da igreja, eu vou me esfriando na adoração, eu não leio mais a Bíblia, e aí eu vou levantando, né, um estado de iniquidade. Eu vou gerando essas raízes agora, sem eu entender. A frieza vai chegando, e aí eu vou me afastando. De quem, gente? Corá se afastou de quem? Da bênção, da paternidade, do sacerdote. A bênção divina. Por quê, gente? E aqui eu falo para vocês, analisem bem, que o feiticeiro, ele rejeita o eterno. Por quê? Porque ele procura ajuda em outros espíritos. Já vai anotando. Se você se enquadra nessas questões, já vai anotando. Como um feiticeiro rejeita o eterno, da mesma forma, o rebelde rejeita o eterno. Quando desobedece os seus mandamentos. Querido, não levanta o teu nariz te achando que tu é alguma coisa, falando de um feiticeiro, de um bruxo, de alguém tal, tal. Se você também é um rebelde, é o mesmo comparativo. Quem é você? Se você é um rebelde, quem é você? Porque a feitiçaria é como o pecado da rebeldia em si. Ou seja, o rebelde, ele se recusa a obedecer a uma autoridade. O rebelde, gente, ele tem um compromisso e o dever de obedecer, mas ele decide desobedecer.
O rebelde, ele rejeita a autoridade de uma outra pessoa. Isso é empresa. Um empresário contrata alguém, mas ali ele começa, né? Chega a um ponto que ele já está querendo ser o proprietário, gerenciar, já faz moutins na igreja. Corá. E quando a Bíblia fala que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, é rebeldia contra o eterno, gente. Porque nós devemos obediência a Ele. Ele nos criou e Ele sabe o que é melhor para nós. E quem desobedece ao eterno entra em rebelião, gente. É uma luta que você luta contra o próprio Deus, gente. Você está em um ringue. Não é contra Satanás, querido. Coloque isso na sua mente. O rebelde, ele luta, é igual Satanás, com o próprio. É a mesma dinâmica de Corá. Quando a pessoa rejeita a autoridade do eterno em sua vida. Nós também temos outro exemplo de rebelião. Saul. Deus mandou destruir completamente, né, os amalequitas. Saul venceu a batalha. E o que aconteceu? Ele recebeu né, do profeta Samuel a repreensão pela sua desobediência. Mas o que acontece com o rebelde? E com o orgulhoso? Eu acho que eu tenho. Eu fiz o que era certo. Sempre, gente. Nunca ele acha que ele errou. Muitas das pessoas, às vezes, saem de igreja de um lugar ao outro, gente. Ou ele quer ser Corá, né? Ou uma das coisas piores que existe, gente, raiz de orgulho. Queridos, não vem dizer que não tem. Eu me coloco nisso, sabe? No mesmo saco. Não é qualquer coisa, não é qualquer renuncinha, não é, gente. A estrutura do orgulho, ela é gigantesca. Não vem me dizer. Eu falo por mim. Não vem dizer que lê um livro, que não sei o quê, que não sei o quê. Tá bem guardadinho. Deixa o Espírito Santo mover, para ver se não vai aparecer, né? Como dizem aqui, as unhas. As unhas aparecem. Ou seja, eu acho sempre que eu faço certo. Eu acho sempre que a minha forma de buscar a Deus, a minha forma, eu não preciso de liderança. Eu não preciso de ninguém. E aí a gente gera desculpa, gente. Quando a gente, por mais tardar, que a gente é colocado na parede, aí eu vou colocar uma desculpa, né? Opa, esses rebanhos aqui, Saul falando, né? Esses rebanhos aqui, Senhor, eu guardei para oferecer a ti. Quando não tinha mais alternativa, gente. Mas antes eu sempre dizia, não, eu estou certo. Eu fiz o que era certo. Sempre se justificando, isso mesmo, né? Por isso que gerou, né, o que Samuel disse. É melhor obedecer do que sacrificar. Que adianta, gente, nós sacrificarmos tudo, né? Mas nós somos desobedientes.
Toma muito cuidado se você acha, né, o super inteligente, chegando a um ponto de achar que sabe mais do que Deus. Né? O próprio Saul achava que o seu plano, né, de guardar os rebanhos ali era o melhor. É melhor fazer isso do que obedecer ao Eterno. Toma muito cuidado, que a rebelião vai levar a atos de desobediência. No fundo, Saul sabia que não estava fazendo a vontade do Eterno. Ele sabia. Mas ele não queria dar o braço a torcer, gente. E isso nós podemos colocar, gente, dentro de casa, no casamento. Nós não cedemos. E por não cedermos, casamentos estão, né, naquela fase ruim, porque não tem o ceder. E o pior, pode gerar, ou pode, infelizmente, né, separar. Porque um não cede. Ambiente em que só um apanha, gente, não é legal. A desobediência é terrível. E aí, a rebelião, ela se disfarça, gente. Ela, né, como essas justificativas, né, ela é argumentativa. Ela busca, ela procura na própria Bíblia, gente. Ou seja, eu advogo para mim mesmo. Saul tentou convencer Samuel de todas as formas que ele tinha feito o que era certo. Será que nós estamos agindo dessa forma, gente? E aí, qual o resultado? Castigo, rebelião. Deus rejeitou Saul como rei. Sabe? Assim como eu, gente. Muitos de vocês já estão começando a andar. Muitos de vocês, sabe, é pelo que juntos nós aqui nos encontramos, gente. É resultado. Toma muito cuidado, onde que você chega a um ponto de não reconhecer. Toma muito cuidado de você querer se achar algo e aí fazer com que Deus te rejeite. Uma das chaves de Yeshua é a humildade, sabe? É a humildade, gente. Eu tava, acho que semana passada, né? Vou voltar essa semana a pesquisar sobre o amor ao próximo. Porque atrela a humildade e a gente vai, nesse ponto, trabalhando essas questões de orgulho. Para quebrar, gente, as maldições ligadas com a feitiçaria. Porque a feitiçaria, ela se envolve com demônios. Ou seja, quem se rebela contra o eterno, também ele abre a influência, ou seja, as portas de influências aos demônios. Como vocês sabem, só existe dois lados. Quem não se sujeita ao eterno, se sujeita ao diabo. Lúcifer, o líder de toda a rebelião contra o eterno.
A Bíblia em si, ela proíbe a feitiçaria. Quando alguém se envolve com feitiçaria, está se opondo ao eterno. A feitiçaria, como a idolatria, é uma forma de rebelião contra Deus. E aí existem consequências. Também, até ela com essa questão de feitiçaria também, Nara, com certeza. A prostituição, a idolatria. De 1 Samuel, capítulo 15, né? Ou seja, Romanos, capítulo 13, fala que quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. Gente, e esse texto, ele é muito profundo. Olha, Romanos capítulo 13, gente, ó. Vou ler para vocês. É melhor ler, né, do que... Olha só. Romanos capítulo 13, do versículo 1, tá? Vou ler 1 e o 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Gente, e essa autoridade superior, ela engloba a gente, né? Ah, eu sou um funcionário, está sujeito. Ah, o meu município tem um prefeito, eu estou sujeito à autoridade constituída, seja lá o que for, gente. Porque a Bíblia fala, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Romanos capítulo 13. Versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Você mesmo que está procurando, gente. E você acha. Ou seja, sentença condenatória, julgamento penal para quem atua, né? Por isso a importância da submissão às autoridades constituídas. E a rebelião contra essas autoridades que estão sobre Deus, que é o que o texto fala aqui. Então, eu foco aqui, mas tem outros contextos. Ela é vista como um ato de desobediência direta ao Eterno. É direta. Direta. A desobediência mesmo de Lúcifer, gente, trouxe sérias consequências. Foi devastador. A própria história de Israel, a rebelião, gente, leva as pessoas a viverem um ciclo de opressão. Se você for ver a história de Israel, né, o ambiente do deserto em si, esse ciclo de opressão, de Egito, o exílio, por conta da rebelião, trouxe consequências físicas e espirituais. O que acontece, gente? Tudo o que o homem semear, ele ceifará. Ou seja, os frutos da rebelião contra o Eterno não faz com que a pessoa seja levada ao arrependimento, mas também ao sofrimento e à separação espiritual. Se apresentar diante do tribunal já com sentença deliberada, contrária a si mesmo. Isso é a rebelião. É a mesma dinâmica, Nara, de Lúcifer. Já tem sentença. E aí, os
rebeldes entram na mesma sentença, gente. Já está deliberada. Nós, aqui, ó, diante da misericórdia do Eterno, nós entramos pela porta que é Yeshua, gente. Ao ponto de que, quando nós sabemos que o pecado de feitiçaria, ele liga à idolatria, ele liga à rebelião e ele liga à traição a Deus. Queridos, quem é você? Quem sou eu para falar que uma pessoa adulterou de forma deliberada? Ali, ó, vai o prostituto, vai o idólatra, vai o adúltero. Quem sou eu? Quem é você? Você sabia que nós adulteramos espiritualmente? Adúlteros, traidores, idólatras. Você se acha realmente? Gente, é a misericórdia do Eterno, gente. Você se acha realmente? Gente, a misericórdia. Quando nós observamos que a prática da feitiçaria, o quão abominável, leva nações ao juízo. A feitiçaria, gente, é vista como uma tentativa de manipulação. Ou seja, eu vou para o meu benefício pessoal. Eu procuro a feitiçaria, a bruxaria, e aí para o meu benefício pessoal. E aí é oposta ao princípio de submissão à vontade do Eterno. Nós não enxergamos nem as nossas raízes como poderemos ver dos outros. Pois é. É somente a graça e a misericórdia do Eterno. Isso mesmo. Pois é. A rebelião de Corá, Datã e Abirão, gente, contra Moisés e Arão, resultou em uma destruição. Quando nós observamos o Novo Testamento, né, traz essa mensagem de advertências e a importância da honra à autoridade e de submeter-se a líderes espirituais. Porque a rebelião contra uma liderança pode ocasionar divisão, confusão. E, acima de tudo, gente, gera o afastamento da vontade do Eterno. Abra um. Deixa eu olhar aqui, gente, um texto aqui que eu pensei agora. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Abram, abram Judas, capítulo 1. Judas, capítulo 1, no versículo 11. Isso mesmo, achei. Olha só. Olha só. Aliás, gente, eu vou ler um pouco, eu vou ler o 10, tá? Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. Olha só. Vou repetir. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam.
E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Gente, não entendo espiritual e até no natural, como são brutos, se corrompem. Versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Ou seja, na rebelião de Corá, na oposição de Corá. Versículo 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarrigadas, ondas brávias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam, acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Gente, murmuradores, Corá, descontentes, Corá, e agora decide andar segundo as suas paixões, do seu jeito. E agora a sua boca, né, vai propalando, ou seja, vai anunciando as arrogâncias. E aí, eles também são o quê? Aduladores dos outros. Se admiram, né? Se maravilham. Pelo que só, gente? Interesse. Só interesse. Sabe, uma das coisas maiores para nós andarmos juntos, se realmente for o eterno, gente. Se o intuito da palavra em que nós aqui nos encontramos como irmãos em Cristo, se for, gente, para cura, libertação, restauração, sabe? Para nos transformarmos diante da plenitude, né, que a própria Bíblia fala. Se for isso, gente, tendo Yeshua, né, no centro, sempre a palavra dele no centro. Se caso for o interesse, gente, não dá certo. Aí eu só sou interesseiro. Aí eu só quero vantagem aqui. Aí eu só quero proveito. Ah, eu estou aqui nesse ministério em tempos e estações por interesse. Eu só quero estar aqui até quando o Senhor resolver esse meu problema. Eu só estou no ministério porque eu acho que o Senhor está ali. Mas eu quero ver mesmo. Vou ver o que é que vai dar. Eu acho que realmente
gera uma paternidade, mas eu não sei, eu estou ali, vou ver o que é que vai dar isso daqui. Vou ver o que é útil aqui. Vou ver se tem alguma vantagem aqui. Porque se eu sair é pior. Então eu vou ficar com o que está aqui. Né? Até quando eu não achar, arrumar um outro lugar, então eu vou andando em lugar por lugar com interesse. Eu sou interesseiro. Eu não vou pelo propósito. Infelizmente, eu só vou para captar aquilo que eu quero. E não, ou seja, eu amo a mim mesmo, eu quero só para mim. E não tem a ver com o próximo. Eu até falei hoje, né? Essa semana essa palavra ela tem impactado, né? Acho que falei com Cristiane, acho que com Daniela hoje, não sei se com todos, né? Quando eu comecei a fazer a leitura sobre o amar ao próximo como a ti mesmo, algo profundo, né? Ou seja, quando particularmente aquilo, eu não só penso em mim, eu não fico, né, querendo os meus próprios interesses, né? Eu estou como um eterno só querendo uma troca, né? O Senhor me dá aqui, eu vou te servir, mas eu preciso aqui. E não é o propósito, ou seja, eu até falei, né, Daniela, hoje, olha, quando nós fazemos para o próximo, o Eterno faz pela gente. Ele guarda os nossos. Quando nós decidimos orar por alguém, o Senhor nos guarda também. Quando nós decidimos guerrear por outras pessoas, sabe, gente? Pessoas que nem nós nunca vimos pessoalmente, mas nós pegamos esse amor, né? Não, vamos lutar juntos. Estamos juntos. É o que ocorre comigo, né? Nesse ambiente de rede social. Ou seja, o interesse é que todos estejam bem. É que todos tenham o pão de cada dia. Que não sou eu, é o eterno. É o pensamento de um pai que gera dessa forma. E isso eu tenho, né, gerado diariamente. O Senhor tem me ensinado isso, gente. Mas é passo a passo. E eu tenho deixado esse interesse interesseiro. E eu tenho dito para mim mesmo, Senhor, evidentemente, a tua prosperidade, Senhor, sobre mim, a tua prosperidade sobre os teus filhos, tem que ser vivenciada, é evidente. Mas, acima de tudo, eu não estou te servindo por interesse, para ter um carro, um casarão. Não, não é isso. Verdadeiramente, nós temos que servir ao Senhor para dizer, Senhor, eu quero ser salvo. Ah, Senhor, eu quero a salvação. Acima de tudo, Senhor. Meu interesse não é o que o Senhor venha me dar. Que eu sei que o Senhor me dá. Porque o Senhor é Deus. Seria pensar pequeno, gente, como interesseiro. Ou seja, é um pensamento de sobrevivência. É um pensamento de que eu vou para a igreja para sobreviver, para as migalhas ter. Será que você pensa assim, gente? Pensar de Deus assim? Ou você quer realmente servir Ele para propósito? Dizer, Senhor, eu quero ser usado. Senhor, me gasta.
É isso, gente. Aí aqui nós vamos nos desviando da batalha do orgulho. Nós vamos nos atrelando, gente, à humildade, que é amar a mim como eu amo o meu próximo. Ou seja, como eu quero estar bem, como eu quero dizer, Senhor, eu estou tão bem, mas eu vou estar tão bem se o meu próximo tiver. Eu estou com saúde, mas se uma pessoa me liga e está doente, Senhor, não estou mais bem, porque a pessoa não está bem. Aí o que nós fazemos, gente? Nós vamos orar para que a pessoa fique bem, como nós estamos bem de saúde. Entendem? E aí é sobre todas as coisas. Ah, Senhor, eu tenho meu emprego, mas a pessoa não tem o emprego. Eu vou orar para ela ter o emprego, Senhor, como eu tenho o emprego. Assim como eu tenho, eu creio que ela terá, Senhor. É o meu amor para com o próximo. E é assim, gente. Senhor, tu resolveste essa causa na justiça minha. Eu posso não saber os detalhes, mas, Senhor, esse mesmo caminho percorre sobre essa pessoa aqui. Ela precisa, Senhor. Ela precisa desse mesmo percorrer aqui. Como o Senhor fez com seus anjos. Percorre esse caminho e resolve essa causa na justiça para ela. Como o Senhor resolveu para mim. Gente, por aí vai. Sei que é básico pensar assim ainda. Eu sei que eu preciso realmente pedir ao Senhor, né, que nós venhamos caminhar mais ainda nisso. Porque esse é o intuito. Amar ao próximo como a ti mesmo. E aqui eu não tenho mais interesse ligado aos interesseiros. E quando eu não estou com o Senhor por um interesse, ah, Senhor, eu só quero estar contigo porque eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não, eu quero que todos os meus vizinhos tenham e eu tenha. É quando o egoísmo cai, é quando a rebelião se vai, é quando o orgulho, né, o eu se vai. E agora é o nós. Reino, gente, é nós, não é o eu. O reino é nós porque o próprio Yeshua chamou 12, né? Não venham e vou ensinar. Vocês vão caminhar por esse mesmo propósito. A sua boca será humilde. Vocês gerarão isso. Infelizmente, Coré, ou Corá, tantas são as citações sobre essa rebelião. Descendente, gente, da tribo de Levi. Pessoas que tinham sangue, gente. E aí discorreram em rebeldia. Sempre há um líder na rebelião. Gente, eles eram, digamos que, ainda tinha parentesco, né? O primo de Moisés. Levou também nesse contexto os levitas, gente. E os irmãos. Sendo que esses eram da tribo, né, de Rubem. Com esse, porque não consegue fazer só, gente, a rebelião. Sempre leva, né? Entenderam o que Lúcifer fez também? Levou também, não foi só. Precisa de apoio, gente. Os rebeldes precisam de apoio.
Eles não conseguem fazer sozinhos. Eles precisam de apoio. Esse é na igreja, em todo lugar, gente. Até em fechar uma pista aqui, né? Em qualquer lugar que tem essas questões, né? De queimar, não sei o quê, vou fechar a BR. Sozinho não consegue. Sozinho é atropelado, gente. Precisa de homens. Para fazer o quê? Se juntar contra lideranças. Se rebeliar, gente. Simplesmente porque, eu tenho uma visão equivocada. Esse versículo aqui, eu acho que fala isso. Sobre como a forma como lida com isso. Eu tenho uma visão diferente. Eu vou me ajuntar contra Moisés, contra Arão, e dizer basta. Basta. Uma coisa diante desse texto, gente. No versículo 3, é você ser chamado para ser santo. Eu fui chamado, você foi chamado para ser santo. A outra coisa, gente, é ser santo. É ser separado. É para poucos. O verdadeiro líder, foca, ele foca diante dessa necessidade para que você, todos nós, como irmãos em Cristo, venhamos viver nessa santidade da nossa vida, gente. Nós precisamos desfrutar dessa comunhão, gente. Na rebelião não tem comunhão. Para qual alvo? Para um Deus que é santo. Nós temos visto, né, a libertinagem no meio da igreja, no meio de todo o ambiente. E aí muitos líderes fazem vista grossa, até pelo tal pecado. Banalizaram a graça, promoveram, né, a falta de temor, a própria santidade do eterno, com muitas doutrinas, gente. Muitas fundamentações estabelecidas por um ou por outro, não pelo eterno. Esse caminho de santidade, gente, ele não é rotulado em igreja A ou em igreja B. A santidade, gente, é um estilo de vida que eu escolho. Se você realmente escolher isso, se realmente você quer isso, você faz disso um estilo de vida, onde quer que você esteja. Você, né? Você exala esse perfume de Cristo. Aonde quer que você vá, todos sentem esse cheiro. Pelo que você faz, pelo que você é, pelas suas ações, tudo você junta, você não espalha. A sua boca não espalha, a sua boca junta. Não tem meio termo, é. O problema da rebeldia, gente, é que tem ambição pelo poder. Ambição pelo poder. Se ele pode, como Lúcifer, se ele pode, eu também posso. Eu vou me assentar ali. A ambição pelo poder. Ele fundou uma igreja, eu também vou. Ele fez aquilo, eu também vou. Acontece em cidadezinha de interior, gente. Alguém faz um comérciozinho, aí o outro vê, aí o outro diz: eu também vou fazer isso. A mesma coisa. Não sei se ocorre aí. Ou seja, a gente não pensa, a gente quer ser
Uma cópia barata. Os rebeldes, gente, eles são usurpadores. Foi o que aconteceu com Corá. Queria usurpar o poder da parte de Moisés e de Arão. Gente, houveram milagres, manifestações, era incontestável o que Deus tinha feito para, para com Arão e Moisés naquele tempo. A manifestação do poder do Eterno naquele tempo, gente. Desde das 10 pragas. Incontestável, gente. Como é que nós podemos questionar? Olha o nível de rebeldia. Questionar a liderança. Olha o nível de rebeldia. É o que acontece, às vezes, nós, em igreja, gente, nós esquecemos. Às vezes, quando nós estávamos, né? Exemplo, eu falo de igreja, tá, gente? No contexto de que, às vezes, nós esquecemos. Às vezes, nós entramos em uma igreja. Gente, se você saiu, mas teve coisas boas que você ali, né? Ou seja, o pastor mesmo lhe pegou, né? A, a, os matrapilhos, sei lá, daquele jeito, como você sabe, e foi modelando, modelando. E se não deu certo ali, mas houveram coisas boas. Houveram ruins, sim, como aprendizado, e por aí vai. Mas tiveram coisas boas. E foram elas que lhe levaram a um outro nível, ou até onde você se encontra hoje. Mas nós não podemos esquecer. E não podemos nos rebelar. Então perceba, um outro ataque está direcionado à inveja, gente. A que gerou essa rebelião veio também pela inveja, que é um outro ponto que nós vamos falar. Uma inveja de Corá de forma incontrolável de Moisés. Ou seja, por que ele? Aí eu te pergunto, por que esse dom nessa pessoa? Por que ele tem que ser líder? Por que essa pessoa e não eu? Por que Deus usa ela e não me usa? Por que ela tem esse dom e não me tem? E não eu tenho? Você sabia que tem muitas pessoas que têm o dom e dizem assim, olha, você quer? Se eu pudesse, eu dizia, olha, fica com tudo isso. Porque vocês acham que às vezes o dom, gente, não é que é um fardo, gente. Né? Não é que você pense que é um fardo. Gente, quando vocês amadurecerem aquilo para como o Eterno lhe chamou, você vai entender que na verdade você vai viver. E é melhor você viver com o seu, porque o seu já dá muito trabalho. Você não imagina, até o ponto de você calibrar o seu, aquilo que o Senhor te chamou, e você ainda quer olhar o dos outros, ter inveja pelo dos outros. Toma muito cuidado, porque você nem está conseguindo administrar o seu. Eu digo, Senhor, o que o Senhor já me deliberou já é o bastante. Eu não tenho nenhuma inveja dos profetas. Fiquem legais ali, vocês. Ou, né, eu me sinto muito bem e eu sei da minha responsabilidade. Cada um com o seu, Sabe, seja protagonista ao que o Eterno te chamou. Vai se lapidar. Sabe, quando você vai olhar, gente,
tudo isso, você precisa analisar a história. Todas as pessoas, você, eu não posso te desrespeitar, porque você tem uma história. O que Corá fez, ele desrespeitou toda a história de Moisés e de Arão ali. A autoridade, tudo, gente. A pessoa às vezes não entende que existe um caminho para chegar a um ponto em que o Eterno comece a fazer com que a pessoa comece a subir degraus. E aí nós nos perguntamos, quem somos nós para querer sentar de forma usurpadora, né, em certas portas ou janelas? Quem somos nós? Nós não podemos usurpar isso, gente. E aqui eu te falo, para a gente encerrar já, que você comece a refletir se em todo o seu contexto de conversão, de história de igreja, de lideranças, até hoje, será que você desonrou? Será que você se rebelou? Será que você fez grupinhos na igreja? Será que você foi contra algo? Será que você chegou a um ponto de dizer eu quero montar a minha igreja? Ou na empresa você gera isso? Uma insatisfação para aquele coordenador de grupos, né? Porque existe, né, essa questão de coordenador em empresa. Você se rebela, porque às vezes é um amigo seu que foi promovido e você diz, por que não podia ser eu? Por que ele? E por isso você já vai se rebelando e vai criando os motins e dizendo, né, contra aquela pessoa. E aquela pessoa que era seu amigo já não é mais. É seu inimigo. Agora, porque ele subiu um cargo e você não. Inveja, rebeldia. Tem tantos detalhes para você analisar e você precisa fazer. Se o Eterno ensina a deliberar no teu coração, que o Espírito Santo venha se mover a ti para simplesmente fazer com que você venha pensar sobre isso. Se em algum modo o orgulho te trouxe rebelião. Senhor Deus, nesse momento eu oro em prol dos teus filhos. Que comece agora o Espírito Santo mover. Eu te peço que desça sobre os teus filhos o manto da humildade. Que seja ele, Pai, aquele que impulsiona para que os joelhos se dobrem a ti. Para que todo o engessar do orgulho seja quebrado. Joelhos, alma, aquietem-te agora. Se dobrem à autoridade do Eterno. Pai, nós te pedimos perdão pelo pecado de rebeldia. Nós te pedimos perdão e nós te pedimos que a tua misericórdia adentre sobre nós. Porque nós sabemos que as consequências são terríveis. Pela desobediência, nós te pedimos perdão. Nós te pedimos perdão, Senhor, por simplesmente na nossa vida nós nos opomos
à tua vontade eterna, aos teus princípios. Nós nos achamos donos da razão, desobedientes, insensatos. Nos perdoa porque, Senhor, nós de forma consciente escolhemos seguir nosso próprio caminho. Nós não queremos nos submeter à orientação de ninguém. Quem é este? Quem é aquele? E aqui nós nos rebelamos. Pai, nos perdoa. Porque nosso coração endureceu pelo orgulho. A nossa mente se engessou. Porque nós te rejeitamos. Nos perdoa, Senhor. Pela desobediência. Pela amargura em nosso coração. Por ver pessoas crescerem assim como Corá. Guardava em seu coração essa amargura. E essa amargura doía. E aí teve que se rebelar. Nos perdoa, Senhor, pela insubordinação a autoridades estabelecidas, seja onde for, nós nos rebelamos. E aí nós, não sozinhos, nos rebelamos, levamos um grupo. Com a nossa boca nós encantamos. E aí a manipulação, a feitiçaria, a obstinação, a idolatria são geradas a partir de nós. E aí a gravidade cresce na rebelião. De forma consciente e inconsciente, nós praticamos o ocultismo, a idolatria. E ainda arrotamos, dizemos, lá vai o idólatra, lá vai o prostituto, lá vai o adúltero. Mas nós te adulteramos, Senhor. Nos perdoa, Pai, por nos afastarmos da tua vontade. E ao ponto da rebelião, ignorarmos os teus mandamentos, somos insensatos. Rejeitamos autoridades que o Senhor constituiu, ou a tua própria autoridade, Pai. Espírito Santo, toca em nosso coração. Arranca, Pai, esse orgulho. Arranca essa revolta contra a autoridade de um pai biológico, contra a autoridade de um pai espiritual, contra a autoridade, seja lá o que for, de liderança humana, ou contra ti, Senhor, a tua liderança, Pai Celestial. Trazendo essa revolta, esse espírito de Corá, que persegue sacerdotes, como perseguiu Moisés e Arão. Esse espírito que busca ceifar lideranças, destruir ministérios pela rebelião. Quantas consequências trágicas. Senhor, perdoa pelo nosso geracional sermos perseguidores de sacerdotes. Sangues inocentes nas nossas mãos, Senhor. Quão trágicas são. Ah, Senhor, lava as nossas mãos com as tuas águas, Pai. Por esses pecados. Sangue inocente na nossa mão, Pai, lava-nos. Nos perdoa, Pai, pelo selo de rebelião de Lúcifer. Arranca, Pai, esse selo. Arranca essa contaminação do nosso geracional, do nosso sangue, da nossa vida, da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito. Arranca. Tira, Senhor. Fecha essas portas de rebelião da nossa vida, do nosso geracional. Arranca, Pai, esses cordões umbilicais, essas raízes malignas. Ah, Senhor,
Só o que nós queremos, Pai, é estar, Pai, contigo. Nós queremos, Pai, ter simplesmente a tua presença. Nos perdoa porque nós fomos adversários. Nos afastamos da tua verdade. Praticamos feitiçarias. Procuramos ajudas sem ser a tua. Te rejeitamos. Te desobedecemos. E aí o pior, não conseguimos obedecer a uma autoridade constituída por ti, Pai. Rebeldes, rebeldes, rebeldes. Nos perdoa, Senhor, pela rebeldia. Nos perdoa porque nós não conseguimos ouvir uma voz de um líder que tu designaste, Pai. Nós nos achamos autossuficientes porque nós somos profetas, nós temos o conhecimento. Quando nós olhamos a Bíblia, nós achamos autossuficientes e não ouvimos mais ninguém. Rejeitamos. E quando nós rejeitamos isso, rejeitamos a ti próprio, Senhor. Porque foi tu quem designastes as autoridades espirituais. Nos tornamos feiticeiros, manipuladores, idólatras de nós mesmos. Ah, porque eu não suporto na igreja. Ah, porque eu não suporto aquele. Ah, porque eu não suporto aquilo outro. Me perdoa, Pai, pela infecção da rebeldia de Lúcifer, de me achar autossuficiente, de me colocar num trono, aquele neste lugar. Ninguém pode de mim. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Pai. Me perdoa pelo Senhor usar pessoas para me repreender, para exortar-me. E eu ficar colocando desculpas. Ah, porque assim, porque ali, porque. E o Senhor diz: eu prefiro a tua obediência do que os teus sacrifícios. Eu prefiro que você me obedeça mais do que os seus jejuns. Eu prefiro que você me obedeça. Mas o obedecer você não faz. O obedecer eu não faço. Me perdoa, Senhor. Me perdoa por me achar maior ou que conhece mais do que tu, Senhor. Me perdoa pelos atos de desobediência. Me perdoa porque eu tenho uma voz que consigo convencer outras pessoas para me seguirem. Me perdoa, Senhor, porque o final é um castigo, é uma rebelião, assim como aconteceu com Saul. Me perdoa por toda rebelião contra ti, Senhor. Hoje eu decido te pedir perdão. Eu clamo pelo manto da humildade, Senhor, que recaia sobre cada um de nós, a todas as pessoas que brevemente estarão vendo, ouvindo essa ministração, que o mover dos sete espíritos, trazendo humildade, atinja o coração, atinja a mente, que comece a habitar profundamente, Pai, gerando Yeshua, arrancando toda raiz de rebelião, todo ato de desobediência direta ao próprio Eterno. Esse veneno maligno, que ele seja retirado de ti. O veneno da rebelião de Lúcifer. Em um nome poderoso de Yeshua. Que o Eterno te abençoe
Que o Eterno te tire de todo ciclo de opressão. Que o Eterno te tire das fortalezas de rebelião. Que o Eterno te tire de tudo aquilo em que você se achava dono da razão. Que nesse momento aqui, Pai, eu te peço, toda a porta que foi aberta de rebelião, de orgulho, que trouxe prisões, opressões, exílios, que essas portas sejam fechadas. Em nome poderoso de Yeshua. Amém e amém. Shalom, gente.